A Bíblia é um dos textos mais antigos e influentes da história da humanidade. E além de conter ensinamentos espirituais, ela também oferece orientações práticas para a vida cotidiana, incluindo a área de educação financeira. Embora o contexto econômico na época bíblica fosse bem diferente do atual, os princípios que encontramos nas Escrituras são universais e continuam sendo valiosos para a administração das finanças nos dias de hoje. Vamos explorar essa perspectiva em 3 grandes pilares: planejamento financeiro, sabedoria no uso do dinheiro e generosidade. Planejamento financeiro é um dos pilares centrais para uma vida equilibrada, e a Bíblia trata esse tema com profundidade ao longo de suas páginas. Em Provérbios 21:5 lemos: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo nos ensina que a prosperidade não é fruto do acaso, mas sim de estratégias bem pensadas e da prática da paciência. Planejar as finanças exige uma visão clara do futuro e disciplina para seguir o que foi estabelecido, evitando agir por impulso. Em termos práticos, isso pode ser traduzido no hábito de criar um orçamento, controlar gastos e manter um equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. A Bíblia também destaca a importância de ser prudente ao lidar com os recursos. Jesus, em Lucas 14:28-30, ensina: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Este exemplo reforça a importância de fazer uma análise detalhada antes de iniciar qualquer empreendimento financeiro, seja ele grande ou pequeno. Na vida moderna, isso se aplica a ações como planejar uma compra significativa, economizar para uma emergência ou investir com sabedoria, sempre avaliando os riscos e benefícios. Outro ponto essencial é a necessidade de poupar. Em Provérbios 6:6-8, somos orientados a aprender com as formigas, que armazenam alimentos no verão para terem o suficiente no inverno. Essa lição nos inspira a criar uma reserva financeira para tempos difíceis, como imprevistos de saúde, perda de emprego ou outras emergências. A Bíblia não fala em acumular riquezas por ganância, mas em poupar como uma demonstração de sabedoria e responsabilidade. Guardar uma parte do que ganhamos é essencial para evitar a dependência de dívidas e garantir uma segurança financeira a longo prazo. Além disso, o planejamento financeiro também envolve ser realista sobre os limites do que possuímos. Em Provérbios 13:11, está escrito: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Isso nos ensina que o caminho para a estabilidade financeira não está em esquemas rápidos ou desonestos, mas na consistência de ações diárias, como gastar menos do que ganha e investir com paciência. Planejamento é sobre construir um futuro sólido, passo a passo, valorizando o processo mais do que os resultados imediatos. Por fim, o planejamento financeiro, de acordo com a Bíblia, não é apenas uma questão técnica, mas também espiritual. Reconhecer que Deus é o provedor de tudo o que temos nos ajuda a manter a perspectiva certa sobre os bens materiais. Como está escrito em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando colocamos nossas finanças sob a orientação de Deus e pedimos sabedoria para administrá-las, temos mais chances de alcançar a verdadeira estabilidade que vai além dos números e reflete paz, propósito e equilíbrio em nossa vida. A sabedoria no uso do dinheiro é um princípio essencial que a Bíblia nos ensina, destacando a importância da moderação, do controle e de uma relação saudável com os bens materiais. Em Provérbios 22:7 está escrito: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
Esse versículo nos alerta sobre os perigos das dívidas, mostrando que a falta de controle financeiro pode nos aprisionar em ciclos de dependência e preocupação. Ser sábio no uso do dinheiro significa entender que ele é um recurso limitado e deve ser administrado com responsabilidade. Isso implica não apenas evitar o excesso de dívidas, mas também viver dentro das possibilidades e resistir à tentação de consumir além do necessário. Outro ensinamento central está em Lucas 16:10, onde Jesus afirma: "Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito." Aqui aprendemos que a sabedoria no uso do dinheiro começa na forma como lidamos com os pequenos recursos. Não importa se temos muito ou pouco, o essencial é sermos fiéis e cuidadosos com o que nos foi confiado. Isso envolve evitar desperdícios, valorizar o que possuímos e tomar decisões conscientes, mesmo em situações aparentemente simples. No mundo moderno, isso pode ser aplicado a hábitos como controlar pequenos gastos do dia a dia, buscar descontos, planejar compras e evitar o consumismo desenfreado. A Bíblia também adverte contra a ganância e a obsessão por riquezas. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo escreve: "Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Essa frase não condena o dinheiro em si, mas sim a idolatria ao dinheiro, que pode levar a comportamentos destrutivos, como corrupção, exploração e decisões motivadas pela cobiça. Quando colocamos o dinheiro como nossa prioridade absoluta, perdemos de vista valores essenciais, como integridade, generosidade e compaixão. Além disso, a disciplina no uso do dinheiro exige evitar atitudes impulsivas e decisões precipitadas. Em Provérbios 13:16 lemos: "Toda pessoa prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez." Esse versículo nos ensina que é importante buscar sabedoria antes de tomar decisões financeiras. Na prática, isso significa pesquisar antes de fazer investimentos, consultar conselheiros confiáveis e evitar gastar por emoção ou pressão social. No contexto atual, pode ser aplicado ao uso consciente de ferramentas como cartões de crédito e financiamentos, que devem ser utilizados apenas quando há planejamento para quitar os valores no prazo e evitar juros abusivos. Por fim, a sabedoria no uso do dinheiro envolve priorizar o que é realmente importante e manter um coração grato. Em Hebreus 13:5, encontramos: "Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei." Este versículo nos lembra que a verdadeira segurança não está nos bens materiais, mas na presença de Deus em nossas vidas. A gratidão nos ajuda a evitar a ansiedade e a comparação com os outros, reconhecendo que o que possuímos, por menor que seja, já é uma bênção. Portanto, a disciplina no uso do dinheiro, segundo a Bíblia, não é apenas uma questão de números, mas um reflexo de nosso caráter e de nossas prioridades. Ao praticar o autocontrole, evitar dívidas desnecessárias, buscar conhecimento antes de agir e manter a gratidão no coração, demonstramos sabedoria e honramos a Deus com os recursos que Ele nos confia. A verdadeira riqueza não está na abundância de bens materiais, mas na paz e na liberdade que vem de uma vida financeira equilibrada e sob o controle de princípios divinos. A generosidade é um dos valores mais enfatizados na Bíblia, e ela está diretamente ligada à forma como lidamos com o dinheiro. Ser generoso vai além de doar recursos. É sobre enxergar o dinheiro como uma ferramenta para promover o bem e impactar vidas. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo escreve: "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria."
Este versículo nos ensina que a verdadeira generosidade não é forçada ou motivada pela aparência, mas surge de um coração disposto e alegre. Doar, segundo a Bíblia, é um ato que traz tanto alegria para quem recebe quanto para quem oferece, porque reflete o caráter de Deus, que é o maior exemplo de generosidade ao dar seu Filho pela humanidade. A generosidade também nos ajuda a lidar com o apego excessivo aos bens materiais. Em Atos 20:35, Paulo relembra uma frase de Jesus: "Há maior felicidade em dar do que em receber." Este ensinamento nos convida a ver o ato de doar como uma fonte de realização e felicidade. Quando usamos nossos recursos para ajudar os outros, transformamos o dinheiro em algo que transcende o material e ganha um significado espiritual. Na prática, isso pode se manifestar em ações como ajudar pessoas em necessidade, apoiar causas sociais, investir em missões ou contribuir para o avanço de projetos que promovem o bem-estar da comunidade. Outro princípio bíblico relacionado à generosidade é o entendimento de que tudo o que temos pertence a Deus. Em Salmos 24:1 está escrito: "Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe." Este versículo nos lembra que somos apenas administradores dos recursos que Deus nos confiou, e a generosidade é uma forma de demonstrar nossa gratidão e obediência. Quando compartilhamos nossos bens com os outros, estamos reconhecendo que não somos os proprietários absolutos, mas servos que usam aquilo que foi dado para cumprir um propósito maior. Essa perspectiva muda a forma como vemos o dinheiro, deixando de lado a avareza e adotando uma atitude de desprendimento e serviço. A Bíblia também nos ensina que a generosidade é recompensada. Em Provérbios 11:25 lemos: "Quem é generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá." Esse princípio não deve ser confundido com uma promessa de riqueza material, mas sim como uma bênção que pode vir em formas variadas, como paz interior, relacionamentos fortalecidos e a satisfação de ver vidas transformadas. A generosidade nos livra do egoísmo e cria um ciclo positivo, onde o bem que fazemos retorna de maneiras inesperadas. No entanto, a intenção por trás da doação deve ser sempre genuína, motivada pelo amor ao próximo e não pela expectativa de retorno. Além disso, a generosidade é uma forma de demonstrar fé. Por fim, a generosidade transforma não apenas a vida de quem recebe, mas também de quem doa. Em Mateus 6:19-21, Jesus nos adverte: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Portanto, a generosidade, segundo a Bíblia, é a verdadeira riqueza. Ela nos liberta do egoísmo, transforma a forma como vemos o dinheiro e nos permite participar do plano de Deus para abençoar o mundo. Não se trata apenas de dar o que sobra, mas de ofertar com alegria, gratidão e propósito, sabendo que cada ato de generosidade é um reflexo do caráter divino e uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Quando analisamos a Bíblia sob a ótica da educação financeira, percebemos que ela nos ensina a cultivar 3 virtudes principais: planejamento, disciplina e generosidade. Esses princípios não são apenas teóricos, mas práticos e aplicáveis a todas as áreas de nossas vidas financeiras. Seja ao criar um orçamento, evitar dívidas desnecessárias ou ajudar os outros com nossos recursos, os ensinamentos bíblicos nos mostram que uma vida financeira saudável está profundamente conectada a valores espirituais e morais. Afinal, como Jesus disse em Mateus 6:21, "Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração."
Que aprendamos, então, a usar o dinheiro com sabedoria e propósito, sempre buscando honrar a Deus com nossas finanças.